Graça e paz, irmãos. É uma alegria a gente poder começar um culto, mais um culto da nossa igreja. É uma alegria a gente poder compartilhar da palavra de Deus, estar em comunhão, mesmo que por esse meio diferente, mas continuarmos louvando a Deus como uma única igreja. E desde já eu peço que vocês curtam a nossa página, nos sigam, ativem o sininho para que outras pessoas, e compartilhem o vídeo para que outras pessoas também tenham acesso ao nosso culto, saibam que estamos começando mais um encontro com a palavra de Deus, mais um tempo de reflexão acompanhados do Espírito Santo. E eu convido os irmãos agora, desde o início, a fazermos uma oração. Então, onde você está, feche seus olhos e vamos orar para a gente começar esse nosso tempo de louvor a Deus. Santo Deus, nosso glorioso Pai, a gente te louva, Senhor, porque o Senhor nos mantém unidos, mesmo quando as coisas cooperam para a gente estar tão distantes uns dos outros. O Senhor nos mantém juntos a Ti, mesmo com toda a dificuldade de louvarmos, às vezes nos sentindo sozinhos. O Senhor nos dá da Tua companhia, para a gente poder Te encontrar de uma forma completamente diferente da que a gente está acostumado a fazer ali na igreja e tudo mais. A gente pede que o Senhor nos oriente, Pai, desde o tempo de preparação desse culto, até o tempo em que as pessoas agora devem estar escutando dessa palavra, começando a se reunir nos seus lares com sua família, Senhor. Em nome de Cristo, Pai, nos prepara para escutar a Tua palavra de forma tremenda, Senhor. A gente sabe que nesse tempo muitas coisas podem distrair muitas pessoas que estiverem assistindo o culto, mas nós rogamos para que o Senhor, em nome de Cristo, Pai, não permita que nada nos atrapalhe, desvie a nossa concentração, Senhor. Que Satanás não tenha poder para nos livrar, para nos impedir de ter nosso coração entregue a esse momento, ter a nossa mente, Pai, concentrada no que é importante para o Senhor, que é a exposição da Sua palavra. Em nome de Cristo, continua nos abençoando, nos unindo através desse culto tão diferente. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje o nosso culto está um pouco diferente dos outros cultos que a gente tem feito online. Hoje o nosso culto vai ter algumas participações especiais. E para começar, a gente vai ter a participação do coral da nossa igreja. E antes de cantarmos essa música com o coral, eu convido todos a abrirem suas Bíblias no livro na carta aos Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 11. E assim diz Paulo nessa carta. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cantemos então com o nosso coral o hino que eles têm para ministrar aos nossos corações. Nossas dores, o nosso fardo levou. Deixamos seu trono de grande esplendor. Assim humilhou, se foi por amor. E Deus o seu nome exaltou. E leal de Deus, leal de Deus. Grande dia vai chegar. Jesus é o Senhor, Senhor. Todos onde se curvar, de joelhos proclamar, Jesus é o
dando continuidade, irmãos, ao nosso culto, transmito agora alguns avisos para a nossa igreja. Primeiramente, gostaria de avisar que a gente continua com as nossas EBDs, agora online, pelo Facebook. São EBDs muito interativas, em que os irmãos podem mandar mensagens com perguntas, comentários, sugestões. Então, todo domingo às 9h30 nós começamos o nosso estudo bíblico. Aproveite para participar, porque nós nos reunimos com algumas pessoas para conversar sobre alguns assuntos, tirar dúvidas, mas vocês também se reúnem com a gente através do Facebook, de um número do WhatsApp que a gente recebe mensagens de vocês com comentários e perguntas e tudo mais. Então participe com a gente da EBD, que sem dúvidas vai ser de grande bênção para você e sua família. Temos também estudos durante a semana, os EBIs, Estudos Bíblicos Interativos, que servem como uma forma de suprimento da falta de células. Como as nossas células foram temporariamente suspensas, nós temos esses estudos que são também muito legais para a gente poder compartilhar com a nossa família, você se reunir com seus filhos e irmãos para conversarem sobre Deus, sobre os assuntos que a gente tiver. Nosso pastor tem feito esses estudos toda semana, então sem dúvidas muito legais, vocês não vão se arrepender de participar, de seguirem esses estudos que têm sido feitos. E para que vocês tenham acesso, se lembrem sempre de que esses estudos estão acontecendo, inscreva-se no nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram, que lá sempre a gente vai ter avisos sobre esses estudos, sobre os cultos. Depois que a gente acaba os nossos cultos ou estudos online, a gente disponibiliza no Facebook ou no YouTube os vídeos desses estudos, desses cultos, para vocês poderem assistir e poder compartilhar com familiares e tudo mais, pessoas que vocês talvez saibam que não tiveram acesso durante o domingo ao nosso culto. Então aproveitem, curtam a nossa página, nos sigam no YouTube e ativem o sininho para vocês receberem essas notícias e compartilharem, né, com as pessoas que a gente quer que conheçam o Evangelho como a gente tem conhecido. Amém? E continuando, eu também queria avisar sobre a célula dos jovens. Nós continuamos com as nossas células nesse período de quarentena. Nós continuamos nos reunindo online para continuar tendo esses estudos tão especiais. Então, caso você queira também participar da célula dos jovens, aproveite. Entre em contato com a Sara, com o Léo, com qualquer pessoa que esteja ali no grupo do WhatsApp dos jovens, que você vai receber a notícia sobre o horário, quem vai falar na célula. A gente continua tendo esse tempo muito legal para que você possa participar com a gente. E último aviso, os nossos dízimos, irmãos, eles continuam podendo ser entregues à igreja. Dízimos, ofertas que os irmãos quiserem dar. De duas formas os irmãos podem então entregar os seus dízimos. Primeiramente, vocês podem procurar o contato do nosso tesoureiro, ele vai estar aqui embaixo, no rodapé do vídeo, para os irmãos que quiserem entregá-lo pessoalmente, esse dízimo. Ou também pode ser feito através de transferência ou depósito bancário, que também vai ter suas informações ali no rodapé do vídeo. Então fiquem à vontade para procurar o tesoureiro ou fazer da melhor forma como os irmãos acharem para fazer esses depósitos ou transferências, ou como os irmãos acharem melhor. Então nós seguimos agora com a equipe de música, nos orientando, nos guiando durante o nosso tempo a Deus. Muitas bênçãos, dias de uma
te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço
Abra sua Bíblia agora no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos 20 a 30. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu aviso por último, em último lugar, que o nosso tesoureiro, ele nos avisou que durante esse período de quarentena, ele se coloca à disposição para sim ir até a casa daqueles irmãos que desejam entregá-lo o dízimo, dos irmãos que moram na região aqui de Maringá, aqueles irmãos que preferirem entregar o dízimo diretamente a ele se coloca à disposição aí até você para então receber o seu dízimo. Mas caso, novamente, você tenha interesse em fazer transferência ou depósito, como ficar melhor para você, nós passamos as informações aqui embaixo do vídeo para que você tenha acesso à conta. E se você é como eu, que está morrendo de saudade dos nossos encontros ali na igreja, que ama estar junto das pessoas e está morrendo de vontade de ver novamente aqueles rostos que a gente vê nos domingos, a gente preparou uma participação especial para vocês fazerem essa leitura do texto bíblico, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, fiquem com essa leitura e logo em seguida a gente vai ter a palavra de Deus sendo exposta pelo nosso pastor. Passou, então, Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, Há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, Porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Graça e paz, queridos, no nome de Jesus. Você viu só? Viu que bonita essa leitura bíblica nossa? Eu aposto que você estava com saudade, ainda deve estar com saudades de muitas dessas crianças e de muitas outras pessoas da Quarta Igreja, não é mesmo? Pelo menos se for que nem o Vinícius, se você for que nem eu, você estará sim com saudade desse pessoal tão querido. Já quero agradecer aos pais dessas crianças. Teve pai que ficou lendo, ensaiando com o filho o texto durante a semana para na sexta-feira nós fazermos a gravação. E eu quero dizer que se você não recebeu o convite para que seu filho faça essa gravação, aliás, o convite foi para todos os pais, né? Mandamos no grupo dos casais,
mandamos no grupo da UPH, acredito eu, não lembro se foi no da UPH, mas nós mandamos para vários casais, vários pais. Mas se você não teve o seu filho gravando a leitura bíblica, pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser que seja o caso de você não ter assinado ainda aquela autorização de uso de imagem. Nós não vamos colocar o seu filho na internet, nós não vamos utilizar imagem do seu filho menor de 18 anos enquanto você não autorizar por escrito. Até uma maneira não apenas que é conveniente, mas é juridicamente legal, é embasado na lei isso. Então nós não queremos descumprir a lei e, além do que, nós queremos que seja conveniente para todos. Nós não queremos colocar na internet uma criança de uma família que nós não sabemos se ela quer ou não quer expor a criança para que todos vejam, tá bom? Então, se você ainda não assinou a autorização de uso de imagem para o seu filho menor de 18 anos, procura o Pedro Chimuco. Aliás, hoje a dona Dina passou mal, sogra do Pedro, ele não esteve na escola bíblica dominical, acredito que se você assistiu a escola bíblica você já ficou sabendo disso, porque ele foi levar a dona Dina no pronto-socorro, então, motivo de oração. Nós vamos orar agora pela palavra, não vamos mais fazer a leitura, uma vez que ela já foi muito bem lida pelos nossos pequenos, mas nós vamos orar pela mensagem, já vamos orar também pela dona Dina, pela saúde dela e pela vida a vida do Pedro também. Procure o Pedro e peça para ele a autorização de uso de imagem, para que o seu filho e a sua filha menor de idade também possam aparecer nas promoções, nas fotos, na divulgação, no YouTube, no Facebook da Quarta Igreja. Tá legal? É nosso interesse, sim, colocar todos vocês se vendo, mas eu preciso que você, pai e mãe, nos ajude nesse ponto. Tá certo? Antes de orarmos, no entanto, e já partirmos para a nossa conversa, eu quero mandar alguns abraços. Tem algumas pessoas que têm nos acompanhado, tanto na escola bíblica dominical, quanto nos cultos à noite. Se você não é da Quarta Igreja, e você vai em um culto lá na Quarta Igreja, nós não vamos perder a oportunidade de te dar um abraço. Nós não vamos perder a oportunidade de falar o seu nome ali, para que as pessoas possam te receber, te abraçar e agir carinhosamente para contigo. Nós não estamos na Quarta Igreja nos nossos cultos nesse momento, mas isso não nos impede de agirmos de uma maneira o mais próxima possível disso. Então, se você estivesse nos visitando, estaria recebendo um abraço em especial aos irmãos da IPB Central, o pessoal daqui da IPB Central de Maringá, o Anderson Tavares, a Ju, com o Samuca tem assistido cultos, escolas bíblicas, a família da Anelisa Andrade, que legal, Anelisa, que você está participando conosco, com sua família, Deus abençoe também. Tem uma turma que era da minha época de IPB Central e que agora esparramou, o Tiago Cook, a Suelen e os filhos lá em Guarapuava já têm assistido também os cultos de escola bíblica de vez em quando aqui na Quarta Igreja. Então, Tiagão, Suelen, toda a turma, se vocês estão nos assistindo, um abraço para vocês. Tá legal? Além disso, o tio Davi e a dona Remédios, eles estão também sempre nos acompanhando. Eles são os pais da Ananda, o sogro e a sogra do Tiago. Então, um abraço, seu Davi, um abraço, dona Remédios. Deus abençoe a vida de vocês. É sempre uma alegria ter vocês participando conosco. E nós temos também um pessoal que era da Quarta Igreja, mas que agora está longe, está lá em São Paulo, que é a Maldi, a Tânia e a dona Inês. Ô, dona Inês, que saudade da senhora, que saudade, Maldi, que saudade, Tânia. Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos longe, mas esse período de pandemia, de quarentena, nos possibilitou nos reencontrarmos aqui pela internet. A Maldi está sempre comentando ali nas escolas bíblicas dominical. Deus abençoe sua vida, Maldi. Manda um beijão para sua irmã também, para o seu cunhado também aí de São Paulo. Fala que nós não nos esquecemos de vocês, vocês moram no nosso coração. Tem uma senhora, uma querida, uma irmã, não sei como eu falo, que é a Jaqueline Tomé. Jaqueline Tomé, ela participou já, interagiu conosco pelo Facebook, já trocamos recados. Ela não é evangélica, ela é uma irmã católica e ela tem sido muito carinhosa nos seus comentários para conosco. Obrigado, Jaqueline. Espero que você esteja assistindo ainda, espero que você ainda esteja acompanhando a Jaqueline Souza Tomé. Um abraço para você. Tá legal? E pelo que eu percebi, ela conhece o pessoal da Quarta Igreja, porque a Célia já interagiu com ela. Que legal. Deus abençoe sua vida, Jaqueline. E não podia deixar de falar de pessoas que moram no nosso coração, aqui pertinho, mas que na prática moram bem longe, que é a família do Flávio Mendes. O Flávio, ele é filho
do presbítero Hélio. E ele está morando lá nos Estados Unidos com a família, e já por 2 fins de semana o Flávio entrou aqui, fez os comentários no culto. Eu prometi para o Hélio que no domingo passado eu ia mencionar seu nome, Flávio, foi falha minha, não foi falha do seu pai, me perdoe, receba um abraço. Todas as vezes que o Flávio entra no Facebook e comenta que ele está assistindo, aí é uma chuva de comentários, a Célia, a Cláudia, o próprio Hélio. Então o pessoal tem ficado muito feliz com a participação do Flávio e da família. Então Deus abençoe vocês aí em Boston, aí nos Estados Unidos, longe fisicamente, mas dentro do nosso coração, e muito obrigado por estar pertinho, pelo menos pelas páginas aqui, pela rede. Deus abençoe todos vocês. Vamos orar? Se você, inclusive, não é da Quarta Igreja e está passando por aqui, deixa um comentário, dá um oi, faz um comentário qualquer ali nas redes sociais para a gente saber que você está nos assistindo, pelo menos o pessoal do ao vivo, né? Depois, aqueles que vão assistindo além do dia da publicação do culto, esses a gente acaba perdendo o controle e não tem nem como acompanhar os comentários todos. Mas se você está nos assistindo hoje, que dia que é? Dia 26 de abril, aniversário do Anderson Guilherme, inclusive, aniversário do presbítero Nilson, aniversário do Tiago William, aniversário do meu sobrinho Thales. Então, se você, 26 de abril de 2020, 19h30, está assistindo esse culto, deixa o seu comentário se você não é filho da Quarta Igreja. Eu quero mandar um abraço para você no próximo culto, ou pelo menos ter a oportunidade de te responder ali o comentário pelo Facebook mesmo, ou pelo YouTube, ou qualquer outra forma de contato. Tá ok? Queridos, uma vez que os nossos pequenos já leram o texto de Mateus, capítulo 11, dos versículos 20 até o 30, eu quero convidar você para baixar sua cabeça nesse momento e falarmos com Deus, pedirmos para Ele preparar o nosso coração para receber a palavra que Ele tem para ministrar a nós através do Espírito Santo. Vamos fazer isso? Baixe sua cabeça se você puder aí onde você está, feche os seus olhos se você puder e ore comigo. Ah, Senhor, Deus de graça, Deus de bondade, de misericórdia, é muito bom, Senhor. É muito bom sermos seus filhos, é muito bom sabermos que o Senhor caminha conosco. É muito bom, Senhor Deus, termos o direito, sermos contados entre aqueles que não têm direitos por si, mas adquiriram por Cristo o direito de chegar diante do Senhor e de te adorar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem feito com que dia a dia o nosso coração se aproxime de Ti, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de Te conhecermos, o privilégio de sabermos quem o Senhor é, como o Senhor trabalha. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de sermos lapidados pelo Teu imenso amor. Muito obrigado, Senhor. Nós amamos o Senhor. Nós não estamos atrás unicamente das bênçãos que o Senhor tem para nós, mas nós queremos relacionamento contigo, Pai. E queremos te pedir que essa palavra de agora à noite, que o Senhor utilize esse texto e essa mensagem para nos ensinar o que é que o Senhor deseja de cada um de nós, qual é o tipo de relacionamento que o Senhor quer ter conosco, Pai eterno. Que o Senhor nos privilegie, Senhor, que o Senhor nos privilegie com instrução, com o ensino do Senhor, com a palavra que vem da sua boca, com a ministração do Teu Espírito Santo, Pai. Que nós, pecadores, sejamos privilegiados pela instrução santa do Senhor através da Tua palavra pelo Teu Espírito. Abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos contemplar as maravilhas que estão escondidas nesse lindo livro, Senhor, no livro da Tua lei. É o nosso pedido, Deus, em nome de Jesus, Paizinho. Amém, Senhor Deus. Uma vez que nós já lemos o texto bíblico, vamos começar a conversar então a partir do versículo 20 de Mateus 11. Nós vamos observar 2 tipos de pessoas. Esse é o resumo do que nós encontramos aqui. São 2 categorias de pessoas, 2 públicos diferentes que Jesus está apresentando aqui para nós nessa passagem. Tem aquele público que vai receber o ai de Cristo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, e tem aquele público que recebe misericórdia da parte de Deus. E o próprio Senhor Jesus diz: muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor ocultou essas sabedorias, essas verdades dos sábios e instruídos e revelou aos pequeninos. E depois ele estende a todos nós um grande convite, a todas as pessoas: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que diz a partir do versículo 28 do nosso texto. E esse convite, ele é um convite para qualquer pessoa.
independente de como você seja ou que tipo de pessoa você seja. É muito comum encontrarmos pessoas, e eu sempre tenho falado isso lá na Quarta Igreja, nos púlpitos da Quarta, é muito comum encontrarmos pessoas que no seu relacionamento com outros cristãos costumam dizer: ah, pastor Luiz, ou fulano de tal, eu gosto muito de ir na sua igreja, daquela ideia de participar, mas não é para mim, eu não sou digno, eu não sou uma pessoa digna de ser de Cristo. A igreja é para quem é certinho como vocês. E isso não é verdade. Eu sempre digo para essas pessoas que isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira que o diabo conta e a gente acredita, ou pelo menos muitos acreditam. Cristo, ele nos ama e nos recebe do jeito que nós somos. E um dos livros prediletos da minha esposa é o livro de um autor chamado Max Lucado, e o livro se chama Simplesmente como Jesus. Mas tem um subtítulo. O subtítulo é: Deus te ama do jeito que você é, mas se recusa a te deixar desse jeito. Ele quer que você seja, e aí vem o título, Simplesmente como Jesus. Então, quando Cristo estende o convite, ele não filtra as pessoas que irão receber esse convite. Você é digno de receber, você não é digno de receber. Você eu aceito no meu reino, você eu não aceito. Não é assim. Ele estende o convite a todos os pecadores e miseráveis. E à medida que essas pessoas vão sendo absorvidas pelo reino, à medida que essas pessoas vão fazendo parte desse reino, elas vão sendo dia a dia transformadas, e a continuação do versículo, inclusive os versículos 29 e 30, vão falar para nós, em especial o 29, vai mostrar para nós como é essa transformação que Cristo espera de cada um que se aproxima dele. Mas vamos olhar então versículo por versículo. Eu passei só um panorama geral, dei uma pincelada rápida. Eu quero caminhar com vocês com esses diversos ensinamentos. Começando no versículo 20, voltando à leitura que as crianças já fizeram, diz assim: passou então Jesus a increpar, ou seja, passou Jesus a confrontar, a dar uma repreensão, uma reprimenda nas cidades por onde ele tinha passado e operado numerosos milagres. Ele estava repreendendo, o próprio versículo continua dizendo que ele estava repreendendo porque essas cidades viram os milagres, elas receberam a ação sobrenatural de Deus sobre elas, mas elas não se arrependeram, elas não teriam quebrantado o coração diante do que Cristo tinha apresentado. O próprio Filho de Deus, o próprio Emanuel, o próprio Deus conosco, se coloca diante daquelas pessoas, se manifesta com poder para que não haja dúvidas de quem ele é, e ele simplesmente exige arrependimento, abandono de práticas inconvenientes, e essas pessoas não se arrependem. Então no versículo 20. Então no versículo 21 ele diz: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida. Betsaida era uma cidade bastante conhecida naquela região próxima à região da Galileia. A região da Galileia era mais ao norte da nação de Israel, perto do mar da Galileia, até por isso que essa região recebe esse nome, ou por isso que esse mar da Galileia, que era um grande lago do Rio Jordão, ou que não sei quem dá nome a quem, se era o lago que dá nome à região ou a região que dá nome ao lago, mas Betsaida era uma daquelas cidades. Corazim, a Bíblia não aponta, essa cidade não aparece muito na Bíblia. O Antigo Testamento, por exemplo, não toca nesse nome. Essa cidade aparece apenas no Novo Testamento. Então existem algumas dúvidas com relação a onde seria essa cidade, mas Betsaida é bastante conhecido. Mas isso não muda o fato que Cristo está apresentando aqui nesse diálogo, nesse discurso dele. Isso tudo que nós estamos vendo no capítulo 11 de Mateus, e já estamos finalizando o capítulo 11, é um discurso de Cristo falando nas cidades daqueles que abraçaram o chamado, o ministério de Cristo. Ele reúne seus discípulos, comissiona e fala: vão pregar. E passa o capítulo 10 inteiro, um capítulo longo, que nós demoramos vários domingos para terminar. Ele passa o capítulo 10 inteiro ensinando como que esses discípulos devem ir, o que eles vão enfrentar, como eles devem se portar. E assim que os discípulos saem, diz o versículo 1 do capítulo 11, que foi visto no domingo passado, assim que os discípulos saem, ele, Jesus, passou a pregar nas cidades dele. É como se Jesus estivesse dizendo para os seus discípulos: podem ir, cuidem da seara que eu cuidarei dos que são seus, dos que são das suas próprias cidades e das suas próprias famílias. E aí, à medida que ele começa esse sermão para essas casas e essas cidades dos discípulos, ele passa por cidades como Corazim, como Betsaida, como Cafarnaum, e ele prega nessas cidades, e essas cidades não o recebem. Cristo fala na região onde ele cresceu, e na região onde ele cresceu, ele não é bem aceito, ele não é bem recebido.
Diante disso, o próprio Senhor Jesus, ele chega à conclusão e ele expressa com essas palavras dizendo: o profeta não tem honra na sua própria casa. Então, ele agora está repreendendo essas cidades que o rejeitam ou que o rejeitaram. Ele está dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se nas cidades de Tiro e de Sidom, que eram duas cidades pagãs, elas não eram cidades do povo de Israel, eram cidades litorâneas, mais ao norte de Israel, e elas foram completamente destruídas. Se você quiser ouvir mais acerca de Tiro e Sidom, acerca da maldade dessas cidades, do juízo de Deus sobre essas cidades, da destruição completa dessas cidades, o livro de Ezequiel está falando acerca disso, acerca do destino dessas duas cidades. Então, cerca de 500 ou 600 anos antes de Cristo passear por essas cidades, elas já tinham recebido uma profecia dizendo acerca da iminente destruição que elas iriam passar, porque elas eram cidades malvadas aos olhos de Deus, eram cidades onde a maldade reinava. E é interessante que eram cidades, uma delas inclusive ficava numa ilha e ela era fortificada e ela tinha fortalezas, muralhas ao redor, dentro dessa ilha, e não se chegava até ela a não ser que o pessoal da ilha autorizasse, porque eles atiravam nos barcos, nas pessoas que chegavam nas suas embarcações. E essa cidade me lembra, nesse quesito que eu vou falar agora, me lembra um pouco a cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Essa cidade, ela tinha, eu não sei se era Tiro ou Sidom, acredito que tinha, acredito que Tiro, ela tinha sua porção insular, e é nisso que ela se assemelha a Florianópolis, e ela também tinha sua porção continental. E quando ela foi atacada, foi destruída pelos babilônicos, eles destruíram a cidade continental e pegaram suas muralhas, pegaram as cidades, as fortalezas, as fortificações, as casas e jogaram no mar para formar uma ponte até a ilha, para que eles pudessem chegar com seus carros, cavalos e cavaleiros e atacar aquela ilha e vencê-la. E é interessante que quando Ezequiel faz a profecia, anos e anos antes disso, Ezequiel lá no seu livro diz que as suas muralhas serão arrancadas e lançadas no mar. E isso acontece literalmente, e os babilônicos usam essa cidade, ou essa muralha lançada no mar, como ponte para invadir a cidade. Veja só, portanto, como as cidades de Tiro e Sidom sofreram. Elas foram penosamente castigadas por Deus por causa da maldade do povo. E agora o Senhor Jesus chega para as cidades dos judeus, para as cidades deles. A cidade de Betsaida era uma cidade conhecida daquela região, era uma cidade em que havia gente piedosa, gente que buscava viver o judaísmo da melhor maneira que eles podiam. A cidade de Corazim da mesma forma. E agora o Senhor Jesus diz aqui, haverá menos rigor para com aquelas duas cidades malvadas de Tiro e Sidom do que para as cidades de Betsaida e de Corazim. Porque Tiro e Sidom eram más, mas elas nunca tiveram a oportunidade de receber instrução de Deus. Até por isso que eu orei acerca disso no início dessa nossa conversa. Receber instrução de Deus, meu querido e minha querida, meu irmão e minha irmã, isso não é para qualquer um, isso é privilégio. Poder ouvir o Espírito Santo falando ao nosso coração é privilégio. É por isso que depois, lá na carta aos Hebreus, o autor de Hebreus, por 2 vezes, ele cita os Salmos, dizendo: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. E essa palavra cabe perfeitamente para você que está olhando esse relato acerca de Betsaida e de Corazim. Eram cidades que ouviram a manifestação, a voz do Senhor e taparam os seus ouvidos e não quiseram dar ouvidos ao que Cristo estava dizendo em nome de Deus. Então veja que ensinamento precioso. Nós temos 2 cidades e depois mais para frente Cafarnaum. Ele vai dizer a mesma coisa no versículo 23. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura ao céu? Cafarnaum era uma cidade em que a lei era cumprida. Os religiosos daquela cidade buscavam viver o mais piedosamente possível aos olhos deles. Eles buscavam o cumprimento à risca da lei. Era uma cidade de pessoas que queriam ser judeus ao último grau. E aqueles judeus dignos de aplauso em seus cumprimentos da lei.
E agora vem o Senhor Jesus e está dizendo que isso não serve. Isso nada mais é do que vaidade. Isso nada mais é do que pessoas que querem aparecer. Você lembra de alguém que tenha tentado elevar-se até os céus? Ele está dizendo, tu, Cafarnaum, versículo 23, elevar-te-ás porventura até o céu? Você se lembra de alguém que tenha tentado fazer isso? Se você pensou em Babel, você acertou. A Torre de Babel foi uma construção em que os homens disseram, vamos erguer uma torre bem alta que chegue até o céu para fazermos notório o nosso nome. Fazer notório, a palavra notória, significa aquele que se faz notar. Notório é quando você faz algo que é tão diferente, algo que é tão digno de aplauso que as pessoas param e te veem. Opa, veja lá, você viu o que ele fez? Oh, você viu a voz daquela menina? Você viu só como ele faz aquilo? Então, ser notório é se fazer notar. E é isso que os moradores de Babel queriam. Eles queriam estar no palco, eles queriam glória para si, eles queriam crescer com o seu nome para que o seu nome se igualasse ao nome de Deus. Havia um que estava no topo do pódio e esse um era Deus. E os moradores daquela cidade chamada Babel, eles quiseram assumir um posto no pódio, um posto bonito. Eles também queriam ir para os holofotes, eles também queriam ir para o centro do palco. Mas eles se esqueceram que o centro do palco tem dono. E agora a cidade de Cafarnaum, ela está cheia de pessoas que pela sua observância da lei, eles queriam se fazer notórios. Eles queriam ser notados pelas pessoas por observarem demais a lei. É isso que nós vemos aqui. Eu não duvido que na cidade de Corazim, na cidade de Betsaida, as cidades citadas no versículo 21, eu não duvido que aqui houvessem pessoas assim. Pessoas que queriam ser notórias, fazerem com que o seu nome seja notado pelas outras por causa das suas práticas, do seu comportamento. Agora olha que interessante, pessoas que querem ser notórias, pessoas que querem se elevar a si mesmo até o céu, elas são ignoradas por aquele que vive no céu. Elas são ignoradas por Deus. Eu não faço questão, meu irmão, e eu espero que você também não. Eu não faço questão de ser notado pelos homens, contanto que eu seja notado por Deus. E é interessante que ao longo de toda a Bíblia, e inclusive aqui, daqui a pouco vamos falar disso, nós vamos ver Deus notando pessoas. Deus está notando pessoas, percebendo um aqui e outro ali, e depositando em cima dessas pessoas a sua atenção. Mas não é, preste bem no que eu estou falando, não é pelo que você é capaz de fazer. Não tem nada que você faça que vai causar admiração e espanto em Deus. Nós costumamos, de tempos em tempos, de vez em quando, e alguns pregadores mais do que outros, nós costumamos apontar trechos da doutrina católica que são diferentes das nossas doutrinas, e pregadores católicos que acabam falando aquilo que nós não concordamos e costumamos apontar e criticar. Mas o fato é que tem tanta gente falando bobagem dentro das igrejas evangélicas, e o pior é que tem muita gente compondo bobagem e apresentando como música gospel bobagens sem tamanho. E essas músicas entram na igreja e você canta, meu irmão. E nós cantamos às vezes. A gente canta tanta bobagem. Tem uma música que diz, Senhor, eu quero tirar o seu fôlego. Como? Eu quero deixar o Senhor assustado. Eu fico imaginando Deus aqui cuidando da vida, de repente Ele olha para você e com a sua atitude Ele se surpreende. E Ele fica, rapaz, agora eu fiquei sem fôlego de te ver. Eu não consigo imaginar o que você precisa fazer para tirar o fôlego de Deus com a sua atitude, com o seu comportamento. É muita presunção. É muita presunção querer admirar ao próprio Deus, torná-lo admirado, abrir a boca de Deus, fazer ele ficar estupefato com o seu comportamento. Meu irmão, isso não é só antibíblico. Se você já cantou isso, pare agora e peça perdão para Deus por essa petulância. Isso não é só antibíblico, isso é perigoso, porque foi esse o caminho que Cafarnaum adotou. Ela quis se fazer grande pela sua capacidade, pela força do seu próprio braço. E Jeremias capítulo 17 nos diz, maldito é o homem que confia em si mesmo, na sua própria humanidade. Maldito o homem que confia na humanidade, no homem
que ele é e que faz da carne mortal o seu braço. Jeremias está dizendo que a nossa confiança é no Senhor. E todas as vezes em que nós nos depositarmos ou depositarmos a nossa esperança na capacidade humana, nós estamos não apenas depositando a nossa capacidade, ou melhor, depositando a nossa esperança em um solo pantanoso que não tem condição de sustentar esse peso todo. Nós não estamos apenas fazendo isso, mas nós estamos debochando de Deus, nós estamos cuspindo no próprio Deus, que Ele se oferece para nos sustentar. E no momento em que você acha que você pode, através das suas boas obras, através do seu bom comportamento, através das suas práticas piedosas, quando você acha que você pode, quando você acha que você é santo, que você vai se elevar até as alturas como Cafarnaum, nesse momento você está chegando diante de Deus e dizendo: eu não preciso do Senhor. Eu não preciso do sacrifício de Cristo na cruz. A morte do seu filho foi em vão, foi inútil. Esse plano era um bobo. Esse plano que o Senhor traçou desde a eternidade de mandar seu filho morrer na cruz era desnecessário para pessoas que nem eu. Eu sou santo, eu não preciso disso. Eu sou bom. E nunca me esquecerei de um repórter que certa vez estava dando uma entrevista num programa de televisão e esse repórter era ateu. E esse repórter, dando essa entrevista, foi questionado pelo apresentador, dizendo: rapaz, mas você já é um homem muito velho, 70 e pouco, quase 80 anos de idade, e eu ouvi falar que o senhor é ateu. E o repórter, muito famoso, não vou nem falar quem é, porque você com certeza vai reconhecê-lo, e esse repórter dizia: sim, eu sou ateu, sim. Mas nessa idade, continuou o apresentador, nessa idade que o senhor sabe que está no final da vida, o senhor não se preocupa com a ideia de céu e com a ideia de inferno? Vai que o céu e o inferno são reais e o senhor morre e tem que ir ou para um ou para outro. Então aquele repórter, do alto da sua arrogância, ele era realmente muito bom. Muito bom. Era um repórter muito conhecido, é até hoje muito conhecido, e do alto da sua arrogância ele vira para o apresentador e diz: sabe, é que Deus não vai deixar de fora do céu um cara que nem eu. Meu Deus. Deus não vai deixar de fora do céu um cara que nem eu. Eu até hoje não sei se ele estava zombando, brincando, ou se ele realmente acreditava no que ele tinha dito. Eu não sei se ele estava tentando desviar, desconversar, mudar o assunto, ou se ele estava tirando um sarro da cara dos cristãos, se colocando acima, ou se ele realmente acreditava que ele era bom. Pessoas que acharam que são boas foram terrivelmente humilhadas pelo próprio Deus. E aí quando nós continuamos, esse foi o primeiro público a quem Jesus está falando, ou de quem Jesus está falando, e quando nós continuamos, nós verificamos qual é o destino destes que querem se elevar. Preste atenção, Jesus faz uma pergunta no versículo 23, mas logo depois dessa pergunta ele faz uma afirmação. Ele vira para a cidade de Cafarnaum, como foi lido, acho que foi até o meu próprio filho que leu esse trecho, não sei, o Samuel, e disse assim: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Então vem a afirmação, não tem ponto de interrogação no final da próxima frase, preste atenção. Tem um ponto e vírgula, diz assim: descerás até o inferno. Quem disse é o próprio Cristo, quem disse é o próprio Filho de Deus. É um julgamento antecipado. Cristo está trazendo para o momento terreno um julgamento que há de ser distribuído apenas no último dia. Cristo está antecipando o anúncio do destino eterno dos moradores de uma determinada cidade. E o pecado destes homens e mulheres desta cidade de Cafarnaum era acharem que eles eram bons, que eles eram notáveis, eles eram tão bons que eles podiam ser notados pelos outros por causa das suas boas ações. Eu falei que tem muita gente pregando bobagem dentro das igrejas evangélicas, e é verdade. E eu também falei que há divergências teológicas entre os católicos e os evangélicos, e essa, creio eu, é a maior de todas as divergências. As divergências nossas não são quanto a Maria, as divergências nossas não são quanto aos santos. As divergências nossas, o grosso das nossas divergências reside no fato de que para os evangélicos não existe nenhum sacrifício que eu faça que seja digno de ser aceito por Deus.
Cristo na cruz já fez todos os nossos sacrifícios. Eu não estou dizendo isso para rebaixar ou criticar os católicos. Eu estou dizendo isso para apresentar a nossa interpretação que nós julgamos que seja a correta, a partir daquilo que nós estamos lendo. Eu sei que os nossos irmãos católicos também possuem a sua própria interpretação e também creem que ela é a correta, mas eu convido você a confrontar essa interpretação de confiar nas próprias obras, ou nas obras dos santos, ou nas obras de quem quer que seja, confrontar com textos como esse. Jesus chega para uma cidade que tinha obras. Jesus chega para uma cidade que era notável, era notória. Jesus chega para uma cidade que se comportava como a lei dizia que era para se comportar. E ele chega para ela e fala: vocês acham que vocês vão conseguir subir até os céus com essas obras que vocês têm? Não, vocês vão descer até ao inferno. Isso é o próprio Cristo que está falando. Qualquer pessoa que despreze o caminho da cruz, qualquer pessoa que deixe de lado a obra máxima de Cristo por nós e ache que pode ajudar, nem que seja uma unha, nessa caminhada de se fazer salvo, qualquer pessoa que creia nisso está destinada ao inferno, porque entregar-se a Cristo como Senhor da sua vida, como Ele exige nos versículos 28 e 29 e 30, esse tipo de entrega, de receber sobre si o seu jugo, de entregar para Ele os nossos fardos, é de renúncia. Quando você renuncia a si mesmo diante de Deus, você não está renunciando apenas os seus pecados, as suas vontades malignas. Quando você se chega diante de Cristo e lança sobre Ele, e faz a sua renúncia, lança o seu fardo sobre Ele, você está renunciando àquela vontade que nós temos de lutar pela nossa própria santificação. Nós queremos ser os donos da nossa salvação, nós queremos com a nossa própria mão abrir a porta do céu para a gente poder entrar. Mas Cristo está dizendo que não é assim. Aquele que tenta crescer por si mesmo, aquele que tenta ser bom e merecer, o destino desses é o inferno, como ele diz no versículo 23. Elevar-te-ás porventura até o céu? Não, descerás até o inferno. É isso que ele diz. Porque se em Sodoma, e se ele já tinha agora trazido as cidades de Tiro e Sidom, cidades muito más, cidades de Tiro e Sidom como modelo para confrontar aqueles que se achavam bons, agora ele pega uma outra cidade famosa pela sua perversidade, a cidade de Sodoma. Normalmente a gente pensa em Sodoma e Gomorra juntos, Cristo traz apenas uma das duas, mas o episódio é bem aquele que a gente conhece de Gênesis, da conversa de Deus com Abraão a partir do capítulo 18. Deus chega para Abraão e diz: destruirei Sodoma porque a sua malícia tem chegado até mim. E agora Jesus, o próprio Deus, está dizendo que no dia do juízo Sodoma vai ser mais poupada do que Cafarnaum. Veja bem, veja o que ele está dizendo. Aqueles que estão afundados no pecado, nadando de braçada, eles vão receber menos juízo do que aqueles que tentam se fazer aceitáveis pela força do seu próprio braço, pela sua capacidade de fazer obras com as suas mãos. Meu querido, a Bíblia está dizendo acerca da renúncia, e agora ele chega no versículo 24, dizendo justamente desse dia do juízo para com Sodoma e para com a cidade de Cafarnaum, e chega no texto do versículo 25. E a gente caminhando para o final da nossa conversa, a gente vê o tipo de pessoa que Cristo recebe. No versículo 25 em diante, exclamou Jesus dizendo: ah, Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas daqueles que se dizem sábios ou daqueles que se acham sábios e que são instruídos, e revelastes essas coisas aos pequeninos. Sim, ó Pai, versículo 26, sim, ó Pai, porque assim foi da tua vontade, assim é do teu agrado. Meus queridos, pequeninos não são as crianças, pequeninos não são os pobres. Deus ama a justiça, não a pobreza. Nós temos uma visão errada da assistência social, achando que a função dos pobres é fazer com que nós tenhamos o privilégio de sermos mão de Deus. Isso é. E nós achamos que Deus ama o pobre e que por isso nos manda para acudi-los. Isso não é. Então a nossa visão de assistência social é equivocada.
A gente acha que Deus ama o pobre por ser pobre. Isso não é verdade. Deus ama a justiça. Então, o pobre normalmente é injustiçado. E no momento em que ele é injustiçado, Deus toma a frente. Deus aceita a sua causa e luta pelo pobre a causa dele. Mas no momento em que o pobre é o causador da injustiça, ou no momento em que o pobre despreza a justiça, ele é igualmente desprezado pelo próprio Deus. Então, quando fala pequeninos, não está falando em idade, não está falando em estatura e não está falando em classe social. Pequeninos tem com a ideia de se tornar pequeno, se fazer pequeno ou abrir mão da grandeza. Qual é o nome disso? É o oposto do que a gente viu no versículo 23 de Cafarnaum. Aliás, a gente só pode ler o versículo 25 e o versículo 26 a partir do que a gente acabou de ver nos versículos 20 até o 25, ou 20 até o 24. O nosso conceito de pequenino tem que estar exatamente em oposição ao conceito de grandeza que nós vimos no versículo 23. Então, se no versículo 23 o conceito de grandeza é aquele que quer ser grande, o conceito de pequenez do versículo 26 é o oposto, o versículo 25 é o oposto. É aquele que aceita se fazer pequeno. Então, quando o Senhor Jesus está dizendo que Deus ocultou daqueles sábios e instruídos e revelou aos pequeninos, ele está dizendo que a sabedoria de Deus, as maravilhas de Deus, o ensinamento que o Senhor Deus tem para o seu povo, eles são todos derramados sobre aqueles e aquelas que entendem. Eu já sei. É Deus quem sabe, é Deus quem faz. Aqueles que entendem isso e que por causa disso abaixam sua cabeça e se humilham dizendo: Senhor, eu reconheço que eu nada sou. Aqueles que agem assim, esses hão de receber do Senhor alguma coisa. Esses hão de ter os seus olhos abertos para entender como Deus lida. Não é só aqui que nós vemos isso. Nós vemos numa outra passagem, que é chamada de a parábola do publicano e do fariseu. Nós vemos o Senhor Jesus ensinando que um fariseu chega no templo e orando, agradece a Deus. Orando, ele agradece dizendo: obrigado, Senhor Deus, porque eu sou bom, não sou como os demais homens, roubadores, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom, não sou nem como esse camarada que está aqui atrás, que era o publicano, cobrador de impostos, um dos maiores pecadores da época, traidor do próprio povo de Israel, estava ali, logo atrás dele. Só que enquanto esse fariseu, cumpridor da lei, ele estava em pé orando, como diz o próprio Senhor Jesus na passagem, orando de si para si mesmo, de nariz empinado, arrotando arrogância, dizendo: Deus, eu sou demais. Aquele, diz o texto, palavras de Jesus, não ousava nem mesmo levantar a cabeça, mas ficava de cabeça baixa e batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, que sou um pecador. E o Senhor Jesus finaliza o ensino da parábola dizendo: eu digo a vocês que esse segundo, e não o primeiro, é que desceu justificado para a sua casa, ou seja, que foi perdoado dos seus pecados e desceu justificado para a sua casa. Então, quando o Senhor Jesus fala: Senhor, Pai, te agradeço porque o Senhor oculta essas delícias do teu evangelho para os grandes sábios e instruídos e revela essas maravilhas da sua lei para os pequeninos. Eu não sei se você já notou, ou no culto de hoje, ou em algum outro momento, que em praticamente todas as orações, é raro eu não fazer isso, praticamente todas as orações antes do estudo da palavra, e eu não digo só da pregação, se você caminha comigo já deve ter percebido isso, que sempre antes do estudo da palavra eu falo as mesmas frases. Pelo menos tem uma frase que é sempre a mesma que eu falo em todas as orações, e não sou apenas eu. Já vi outros pregadores, aliás, já vi grandes pregadores, diferentemente de mim, já vi grandes pregadores que costumam citar esse salmo, esse versículo. É o Salmo 119, versículo 18. Abra na sua Bíblia, veja lá. Salmo 119, versículo 18. Todas as vezes que eu vou orar, ou antes de um estudo bíblico, ou antes da minha devocional pessoal, ou antes de uma pregação, todas as vezes eu cito esse salmo na minha oração e diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Você sabe quem é que diz isso? Você sabe quem é a pessoa que pronuncia essas palavras? É só quem entende que precisa de socorro, que não é grande o suficiente para fazer por si.
E é por isso que Deus atende esse tipo de oração. A oração do quebrantado, a oração de quem olha para si e percebe que não é nada. Então chega para o Senhor e fala: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Desvenda os meus olhos, Pai, para que eu possa contemplar as maravilhas da sua lei. Essas pessoas recebem a revelação do próprio Deus acerca das coisas que são concernentes a Ele mesmo. E aí quando chegamos no versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ora, isso é continuação de tudo que estamos falando. Você quer conhecer o Pai? Você quer chegar-se a Ele? Abandone a tentativa frustrada e inútil de fazer isso pelos seus próprios esforços. Porque ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, se você quer conhecer ao Pai, é através do Filho. E me lembro de outro texto, do Evangelho de João, quando o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é o acesso. As nossas boas ações não são acesso a Deus. Elas não nos tornam aceitáveis diante de Deus. Deus nos aceita como somos. Mas, como eu disse que nós iremos falar disso no final, mas uma vez que Ele nos aceita, veja só versículos, agora chegamos no final, o texto clássico, o vinde. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse a gente gosta de marcar na Bíblia, né? Um monte de gente sabe citar decor. Meus filhos sabem citar decor. Crianças da nossa igreja sabem citar decor. Porque é agradável. É agradável ouvir um convite dessa natureza do próprio Cristo. E é verdade, é agradável. Devemos abraçar esse convite. Não tem nada errado em gostar disso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E o último versículo 30 diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se nós já estamos falando acerca da capacidade de Cristo de nos salvar por Ele mesmo, independente da nossa própria capacidade pessoal, agora nós temos a coroação disso. O Senhor Jesus nos chama não para fazermos, mas para entregarmos. Como eu já disse, para renúncia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, cansados de muita coisa. Você pode estar cansado de trabalhar e ver que a vida não vale a pena. Você pode estar cansado de lidar com pessoas que não te reconhecem. Você pode estar cansado de muita coisa, mas aqui Ele também e principalmente está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados de tentar ser bons. Porque esse é o assunto. Esse é o assunto, como vimos do versículo 20 até agora. Ele está dizendo: não tente ser bom para agradar a Deus. Tente ser bom, sim, porque Ele te deu uma ordem para fazer o melhor possível sempre, mas não na expectativa de ser aceito. A frase que eu sempre costumo usar para pessoas nesse tema, nesse assunto, para as pessoas entenderem como que no reino de Deus, a economia do reino de Deus funciona, a frase é assim: você lava a louça na sua casa, ou na época que você era filho da sua mãe, adolescentezinho ali. Você era um adolescente e obedecia quando ela mandava lavar. Então, você lava ou lavava louça na sua casa para se tornar filho da sua mãe ou porque você era filho da sua mãe. Entendeu? Por que é que eu obedeço a Deus e sigo os mandamentos? Por que que o cristão precisa lutar contra o seu pecado e tentar ser bom? Para se tornar filho do Pai que está nos céus? Ou porque é filho do Pai que está nos céus? Não é a nossa tentativa de sermos aceitos. Nós somos aceitos como somos. Vinde a mim, é para todos. Mas uma vez que nós chegamos diante dele, ele vai nos aliviar dessa tentativa de sermos perfeitos diante de Deus, de parecermos aceitáveis. Nós não precisamos parecer aceitáveis. Nós precisamos parecer entregues, como de fato precisamos ser. Deus não quer que você seja perfeito, Deus quer que você se entregue. A perfeição é algo que Ele vai fazer em você.
Nós vemos, inclusive, no Antigo Testamento a figura do oleiro trabalhando o barro, e o barro se quebra na mão do oleiro, e é a habilidade do oleiro que reconstrói o vaso de barro. Não é a habilidade do barro que faz dele um bom vaso, é a habilidade do oleiro. Então Cristo está dizendo, desista disso, deixe eu aliviar você desse trabalho de querer merecer a salvação. Você nunca vai merecer a salvação, porque você nunca vai estar 100% livre de todos os seus pecados, a não ser em mim. É isso que ele está dizendo, eu vos aliviarei. Agora vem a parte da entrega. Tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. O que é jugo? Você sabe? O pessoal do campo deve saber. Jugo é aquela canga, aquele pau que se coloca no pescoço de um boi e de outro boi para puxar uma carroça. Um boi mais experiente e o boi menos experiente. Quando o boi mais experiente vai para o lado, aquela canga puxa o boi menos experiente para um lado. Quando o boi mais experiente vai para o outro, aquela canga empurra o boi menos experiente para o outro lado. Então, imagine que nós estamos com essa canga e Cristo está na outra ponta. Ele é o nosso irmão mais velho. E ele vai agir desta maneira, nos inclinando para a direita ou para a esquerda, conforme lhe agrada. E é por isso que logo depois do tomai sobre vós o meu jugo, já vem logo em seguida o aprendei de mim, ou aprendei comigo. Quando eu viro para cá, você aprende a fugir desse tipo de coisa. Quando eu vou para lá, você aprende a buscar aquele outro tipo de coisa. É isso que ele está nos ensinando. E ele termina dizendo, porque eu sou um manso e humilde de coração, e é nisso, em seguir a Cristo e aceitar o senhorio dele sobre as nossas vidas, que você achará descanso para a vossa alma. E aí ele diz, se você acha um fardo muito pesado querer ser perfeito para agradar a Deus, saiba que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, como diz no versículo 30. Meu irmão, minha irmã, já passamos bastante do horário aqui, não queria pregar tanto, acabei falando demais. Mas é que esse tema é tão precioso para mim, esse tema é tão rico para mim. A minha expectativa é que todos nós, eu, você, todos nós, aprendamos a fugir das boas práticas. Não me estranhe, deixa eu terminar. A fugir das boas práticas e da boa postura, como sendo uma tentativa de impressionar a Deus, de tirar o fôlego dele. Mas ao mesmo tempo, uma vez que você aprender a se humilhar e reconhecer, Senhor, eu sei que eu nunca vou conseguir te agradar. Eu sei que eu nunca vou conseguir fazer o que o Senhor merece que eu faça. Uma vez que você aprendeu isso, aí sim, aprendamos, todos nós, a começar em mim, aprendamos a correr na direção dessas mesmas boas práticas e bom comportamento que eu acabei de renegar. Correr na direção dessas boas práticas. Não para sermos aceitos, mas porque Ele já nos aceitou. Eu quero terminar com o texto de Efésios, um texto clássico quando a gente fala acerca de salvação pela fé e não pelas obras. O texto é Efésios capítulo 2, nos versículos 8 e 9, ele diz, porque pela graça é que vocês são salvos. Se é pela graça, é de graça, eu não preciso entregar nada em troca, nem o meu bom comportamento. Então, pela graça é que vocês são salvos. Isso vem mediante a fé. E a fé é um dom de Deus, não vem de vós, é dom de Deus. E no versículo 9 diz, não é de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique se achando. Agora que você entendeu esse processo de salvação, a graça é pela fé, então você está pronto para o versículo seguinte, o versículo 10. A gente sabe o 8 de cor, não sabe? O 9 de cor. Mas é raro encontrar crente que sabe o 10. Você sabe aí? Os bons de Bíblia da nossa igreja, acho que sabe, né? Célia, Benaí, Fabrício, esse pessoal que é top da Bíblia, a Leila, esse pessoal, eu acho que vão sair, já deve estar citando aí, né, Mirtes? Deve estar citando Efésios 2,10, decora agora. E Efésios 2,10 diz que Deus preparou de antemão as boas obras para que andássemos nela. Você percebeu a sequência? Você é salvo pela graça, não é por obras, mas agora Ele te empurra para as boas práticas. Ele te empurra esse evangelho, o mesmo evangelho que te salva, Ele te empurra para cumprir o que Cristo espera e o que Deus espera de você. Ah, queridos, como esse assunto para mim é caro, ele é precioso, porque ao mesmo tempo em que ele nos coloca no nosso devido lugar com relação ao nosso comportamento, ele também coloca o nosso comportamento no devido lugar dele. Não permite que esse comportamento queira assumir o lugar de Cristo no papel de salvar o nosso coração, salvar a nossa alma da morte eterna.
Então a minha expectativa é que você se delicie com essa mensagem, não a mensagem que eu prego, mas com essa mensagem que a palavra nos coloca, a mensagem de uma salvação que é gratuita. Esse é o meu desejo para você, esse é o meu desejo para todos aqueles que se achegam a essa palavra do Senhor com o coração quebrantado. O meu desejo é que eles encontrem o verdadeiro acesso que conduz ao próprio Deus, acesso que é Cristo nas obras que Ele fez e não na sua capacidade própria de escalar por si mesmo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos ensine a ouvirmos a voz dEle e a atendermos. Quero fazer uma oração com você para encerrarmos esse nosso momento hoje. E quero lembrar que domingo que vem, mais Escola Bíblica Dominical às 9h30. Não estamos nem fazendo mais propaganda da Escola Bíblica Dominical, tá ok? Não estamos nem fazendo muita propaganda do culto à noite, ok? Nós vamos ter sempre esses encontros aqui. Eu conto com a sua fidelidade. Tá joia? Feche os seus olhos se você puder aí mais uma vez. Vamos orar novamente e encerrar esse nosso momento. Pai eterno e bendito, graças te damos porque o Senhor não se contentou em nos ver presos na nossa maldade, mas o Senhor resolveu tomar uma atitude e enviar o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, Pai. Muito obrigado porque o Senhor resolveu resolver o nosso problema. Muito obrigado porque o Senhor resolveu apiedar-se da nossa condição, Pai. Muito obrigado porque o Senhor resolveu vir na nossa direção. É por causa da tua atitude, Senhor, que nós podemos sonhar com a expectativa de estarmos um dia contigo na eternidade. Não é por causa das nossas próprias capacidades, mas é pelo Senhor e pela tua obra na cruz, pelo teu Filho, que nós podemos um dia almejar morar eternamente contigo no céu. Te louvamos, Pai eterno. Bendito seja o seu nome, Pai, e nos dê cada dia mais a convicção de que os nossos atos não resolvem, de que as nossas obras não fazem, mas que é o Senhor quem faz. Nos dê essa convicção, Senhor. Seja conosco durante essa semana, em nome de Jesus, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito sejam com todo o povo de Deus reunido em toda parte do mundo, até o dia que Ele volte de graça para nos buscar pela sua graça, ou até o dia que Ele nos chame para si, para irmos reinar com Ele na glória. Amém e amém. Muito obrigado mais uma vez a você que participou desse nosso momento tão precioso aqui da Quarta Igreja, o momento de nos encontrarmos com o Senhor na palavra dEle e rendermos a Ele um culto que Ele merece receber. Deus abençoe sua vida, espero te ver em breve e espero você nos nossos próximos encontros. Um abraço.